Me chamam de Bira Delgado. Sou da paz e não da guerra. Cantar é o que mais gosto, as coisas da minha terra, as festas de padroeiro, os foguedos de terreiro e os forróis de pé e serra. Estamos aqui hoje para trazer uma contribuição para a cultura e a história do Brasil e a história do Nordeste. A história do cangaço, aquela história que marcou um período de resistência e de sobrevivência do homem do sertão, do homem nordestino. E eu vou juntar a literatura, a música, a poesia e a própria história dentro desse interface sobre a história do cangaço. Por isso que eu vou trazer dois personagens importantes dentro desse contexto da história nordestina, que é Virgulino e Ariano. Virgulino Ferreira da Silva e Ariano Suassuna. Dois cangaceiros, diferentemente, cada um na sua área. Virgulino foi vingar a morte do pai, que foi morto injustamente. Ariano desempenhou um trabalho excelente para a literatura brasileira, pelo teatro, pela dança, pela música, pelas artes plásticas, enfim, pelo todo o universo da descoberta do movimento armorial que Ariano intitulou e consagrou dentro do seu conhecimento da cultura e da defesa da cultura brasileira. E aí, eles têm muitas semelhanças, poucas semelhanças, mas tem muitas divergências, né? Até porque ambos perderam o pai violentamente, tanto Virgulino como Ariano, de uma maneira injusta, cruel. Perderam seu pai ainda quando jovens, Ariano com 3 anos de idade e Virgulino com seus 17, 18 anos de idade. E aí, cada um foi buscar a sua compensação. Lampião para vingar a morte do seu pai e Ariano para compensar a perda do seu pai. E aí cada um foi buscar as suas armas, diferentemente. E essa é a beleza dessa história que eu quero contar para vocês. E vamos passar por outros personagens da cultura nordestina, como Padre Cícero Romão Batista, Antônio Conselheiro, Câmara Cascudo, Graciliano Ramos. E vamos traçar um encontro inicial entre os Ferreiras e os Nazarenos, onde teve a primeira briga, o primeiro desentendimento. Os Ferreiras, irmãos, pai e irmãos de Lampião, e os Nazarenos, filhos da terra onde Virgulino nasceu. Então, essa primeira briga, essa primeira gesta, vamos dizer assim, né? E aí, onde tudo começou. E vamos falar de personalidades como Manuel de Souza Neto, era um parente nosso, que foi comandante de volante, chamado Mané Neto. Vamos falar dos irmãos Jurubebas, Davi Jurubeba, também nazarenos, todos nazarenos. 90% dos combates das volantes com Lampião eram volantes de Nazaré, ou seja, nazarenos. Eram inimigos nativos de Lampião, os primeiros inimigos de Lampião. E aí nós vamos levar em consideração, primeiro, um conhecimento que eu tive de Ariano Suassuna, de mais de 20 anos. O seu legado, a sua história, conviver de perto, com profundidade de conhecimento, com amizade, carinho e dedicação ao trabalho que Ariano sempre desenvolveu nesse seu trajeto por essa nossa cultura nordestina, paraibana, e a defesa, a bandeira que ele tanto segurava da defesa da cultura nordestina. E quanto ao cangaço, há mais de 20 anos que me pedem que eu escreva esse trabalho. Há mais de 40 ou há mais de 50 que me contam essa história. E há mais de 80 que esses fatos aconteceram. Foram me contando aos poucos, ouvindo os pedaços, ouvindo nas ruas, nas viagens, nas pousadas, nos hotéis, nas ruas, nos sítios, nas grutas, no mato. E foram pessoas que contavam essa história de várias idades.
principalmente os mais velhos, me contavam esses fatos, narravam e contavam como se estivesse acontecendo ali de fato. Pessoas de várias idades e de várias classes sociais. Então isso foi me acontecendo, me levando para o mundo da história do cangaço nordestino. As histórias envolvendo o Lampião e o cangaço exercem um fascínio sobre vários historiadores e pesquisadores do Brasil. E eu me incluo dentro desses pesquisadores e historiadores. Porque esse tempo todo eu me dedico a essa profundidade de estudar esse fato, esse fenômeno do cangaço nordestino. Portanto, me dá ao luxo de ter hoje uma biblioteca em casa de mais de 100 livros. Este aqui, por exemplo, nós vamos recomendar a cada inserção nossa nesse canal do YouTube, Bira Delgado, que vocês vão ter aí na sua legenda, como também os personagens que nós vamos citando, vão ter as indicações das leituras, dependendo da situação que você está, se você é um iniciante, se você é um curioso, se você quer ser um pesquisador, nós vamos lhe levando ao universo da literatura, para que você possa ter acesso a essa literatura. Por exemplo, eu mostrei esse livro de Aglai, Cangaço, Nordeste e Lampião, como também esse aqui de Frederico Pernambucano de Melo, um livro bastante ilustrativo, né, com várias ilustrações recentes, até porque Frederico Pernambucano de Melo é um funcionário da Fundação Joaquim Nabuco. E aqui tem duas importantes apresentações. Uma de Ariano Suassuna, ainda em vida, e a outra de Eduardo Campos. Dois personagens da cultura brasileira, importantíssimos. E nesse livro que nós vamos indicar também para a leitura, vocês vão ter acesso a essas informações. Esse é o nosso interesse, esse é o nosso prazer de ir viajar nas pegadas de Ariano e de Virgulino. Nessas pegadas que não tem fim, e quem faz a história somos nós, que estamos aqui para contextualizá-la e atualizá-la e trazer para que nunca mais aconteça esse fato do cangaço em outros ambientes e em outros momentos na história do Brasil.